Fala galera, estamos começando mais uma aula de geografia para a galera do oitavo ano. Professor Rodrigo, semana 22 da Escola Carlos Monta Filho, ok? Estaremos falando sobre as organizações internacionais, ok? Exemplo, ONU, FMI, etc. Tá. As organizações internacionais da atualidade tiveram seu surgimento, em sua maioria, galera, na segunda metade do século XX. Por quê? No entanto, foi com a globalização, ou seja, nessa disputa global no mundo, e o fim da Guerra Fria, que foi o que? No final da Guerra Fria, que foi aquela disputa entre capitalismo, socialismo, ou União Soviética e os Estados Unidos, que elas se consolidaram como importantes atores no cenário internacional, passando por um relativo período de fortalecimento. Em virtude da recente ampliação de integração geoeconômica global, essas organizações, galera, tornaram-se atores importantes no cenário mundial. Por quê? Porque com a missão de estabelecer um ordenamento das relações internacionais, tendo toda a sua compostura de influência política entre os países. E qual é o objetivo deles? Eles atuam, no caso, na verdade, na elaboração e regulamentação de normas. Assim como existe o DETRAN, que, por exemplo, que determina o órgão do transporte, né? Temos também as organizações internacionais, que também regem normas e regulamentação para que os países possam fazer o quê, galera? Aderir, ok? E respeitá-las. E um objetivo determinado deles, entre várias funções, né, é justamente ter influência, né, pelos países. No que concerne ao âmbito geopolítico, econômico e humanístico global, algumas delas se destacam pela sua importância. Dentre elas, podemos citar a ONU, a OMC, a OTAN, a FMI, Banco Mundial, OIT, OCDE. Bem, eu vou falar só das mais importantes e resumidamente, ok, galera? Então vamos lá. A ONU, por exemplo. A ONU, a Organização das Nações Unidas, é considerada a mais importante organismo internacional atualmente existente. Importante por reunir praticamente todas as nações do mundo. Ela surgiu ao final da Segunda Guerra Mundial, entre 39 e 45, em substituição à antiga Liga das Nações e o objetivo é promover a paz e a segurança mundial. Ou seja, gente, a ONU é uma das mais importantes, porque ela intervém diretamente naquelas zonas de conflitos, né? Tipo o Afeganistão, por exemplo, a Síria. O tempo todo a ONU está fazendo o quê? Está intervindo, né, em missão de paz, né, entre os países, né, que estão o tempo todo se confrontando, ok? Então a ONU é mais importante por causa disso, porque ela tem essa finalidade, ok? Tá, aí temos a OMC também, que é a Organização Mundial do Comércio. Seu objetivo principal é promover a liberação do comércio, visando combater o chamado protecionismo alfandegário. De que seria isso? Que impõe a uma nação em que a nação impõe elevadas tarifas para os produtos estrangeiros a fim de favorecer a indústria local, ou seja, colocando tarifas alfandegárias altas justamente para favorecer, né, a atividade local, a indústria local, ok? Temos a OTAN, Organização do Tratado Atlântico Norte. É um tratado ou pacto militar que inicialmente congregava os principais países capitalistas, objetivava combater o socialismo, ou seja, a OTAN, né, a princípio era o quê? Era o maior número de países capitalistas que queria combater o socialismo, uma vez para que o socialismo não tivesse um crescimento muito forte. E foi justamente o que aconteceu, né? O capitalismo cresceu, né, absurdamente, e o socialismo se enfraqueceu, certo? Tanto que se você comparar os países de hoje, a grande maioria dos países, né, são o quê? Capitalistas, ok? Tá. Continuando, aí tem o Fundo Monetário Internacional. É uma organização financeira responsável por garantir a estabilidade econômica internacional. Seu funcionamento basicamente ocorre através do gerenciamento e concessão de empréstimos para aqueles países que o solicitam. Ou seja, gente, o Fundo Monetário Internacional deixou endividar vários países, principalmente o nosso país, os países da América do Sul, os países africanos, tá? Porque ela é como se fosse uma instituição financeira, né, e ela quer garantir estabilidade econômica, mas na verdade é totalmente ao contrário é que ela faz. E aí, logo, vem o quê? A do Banco Mundial. Olha pra você ver que sacanagem. O Brasil também está englobado nessa aí também. Uma furada.
Trata-se de uma organização financeira vinculada à ONU, mas possui a sua própria autonomia. Seu objetivo inicial era conceder empréstimos direcionados aos países europeus que haviam sido devastados pela guerra. Ou seja, então, a princípio, a intenção do Banco Mundial era o quê? Aqueles países que perderam a Segunda Guerra Mundial, era para quê? Para fortalecer aqueles países, para investir neles, né, para o seu crescimento, né, para reerguer aqueles países devastados pela guerra. Mas o que aconteceu? Posteriormente, seus objetivos mudaram e seu intuito passou a ser a conceder empréstimos a países da Ásia, África e América. Nossa, mas que legal. Aí vocês devem estar me perguntando assim, não, professor, então o Banco Mundial é legal, né? Não, muito pelo contrário. Quando o Banco Mundial faz esses empréstimos, são empréstimos muito altos. E se você reparar bem, os países da Ásia, África e América, geralmente, a grande maioria são países pobres, com grandes dificuldades financeiras, passam por grandes problemas financeiros, sociais e econômicos. E aí, esse é o problema. Fica uma dívida muito grande para ser paga, ok? Galera, agora se liga na atividade da semana 22 aí, ok? Galera, então atividade da semana 22 aí, ó. Tem um texto falando sobre isso que eu falei, né? Sobre as organizações internacionais, quais são as mais importantes, quais são as características de cada uma delas, né? Onde elas atuam, aí tem a atividade, ok? Tá, tem um pequeno um texto para vocês lerem e a primeira questão é múltipla escolha. Vocês vão escolher qual que é a resposta certa. A número 2. Quando surgiu as organizações internacionais, ou seja, quando que ela surgiu, ok? Aí vocês vão escrever. E a próxima questão, qual a organização internacional mais importante? Quando ela surgiu? Então essa questão é o seguinte, vocês vão falar das organizações internacionais, qual é aquela que é mais importante e quando ela surgiu, ok? No mais, fique com Deus, né? Deus abençoe vocês, não esqueçam de entregar as atividades, né? Seja na escola, né? O caderno de bordo, ou entregar no e-mail do professor coordenador. No mais, fique com Deus, Deus abençoe vocês.